E no ano passado, eu liguei lá no cartório, explicando que tinha ficado poucas pessoas e que não tinha como renovar o registro. E a atendente, porém, me disse que se não renovasse o mesmo, seria impedido de fazer qualquer atuação com o nome da casa de oração. E a única preocupação minha é somente com a mensagem a ser enviada para o YouTube. Portanto, se acontecer de não mais mandar mensagens, será este o motivo. Quero também falar algo referente ao meu neto Henrique, pois quando morávamos lá no Ipase, ele estava brincando com seu colega e de repente ele falou para ele: "Cara, na outra reencarnação eu era muito rico e nesta eu vim pobre." E o que achei interessante é que eu, na época, estava conhecendo a respeito da reencarnação. E ele nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto, e nem mesmo seu colega, pois o mesmo era adventista, e lá ninguém fala sobre isso. E depois meu neto subiu em uma cadeira que estava em cima de outras cadeiras. Estando ele lá no alto, ergueu o braço direito para cima e falou em alta voz, dizendo: "Eu sou o rei!" E aconteceu que, ao eu abrir a Bíblia para que o pai falasse comigo, saiu no livro de Ruth, capítulo 4, e o versículo 14. "Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da sua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos." Também aconteceu que quando ele nasceu, foi eu e Johnny para visitá-lo. De repente, disse Johnny: "Esse menino vai ser humilde demais." E com tudo isso, tenho ficado maravilhada. Bendito seja Deus, que conhece todas as coisas e sabe o porquê de tudo. E ainda quero falar sobre algo que há um bom tempo me ocorreu, coisa que eu nunca pensei em me acontecer. É que num certo dia, morreu afogado o filho de uma querida, sendo minha conhecida. E o filho dela tinha 12 ou 13 anos, creio eu. E ele se chamava Júnior. E na tarde daquele dia, eu fiquei muito triste pelo ocorrido. E falando com o pai, disse eu: "Meu Deus, Jesus disse que quem crê em tuas palavras, muito maior obra do que ele fez fará. E eu creio que por meu intermédio tu pode ressuscitar o menino Júnior." E daí eu fiquei batendo uma mão na outra e dizendo: "Ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar." E quando eu falava pela terceira vez, aconteceu algo que eu não esperava. As minhas palavras saíram na voz de um homem. E próximo de mim estava meu filho Johnny e seu amigo Peluan, o qual já desencarnou. E ambos ficaram muito assustados por ver que minha voz foi mudada. E à noite, ao eu ir para o velório, Sebastiana, desesperada, me pedia para chamar o seu filho Júnior para ela. E eu estava crendo que o menino ia de fato ressuscitar. Daí eu fiquei em oração silenciosa, crendo que de madrugada o Senhor iria agir em prol de sua ressurreição. E eu escrevi alguns hinos em algumas folhas de caderno. E às 4 horas da manhã me pus a louvar, junto com alguns que lá estavam. E depois de ler alguns versículos bíblicos, de repente, eu agi de uma maneira conforme a ocasião me pediu, e segurei nos braços do menino, e sacudindo, eu gritei em voz bem alta,
por 3 vezes: Júnior! 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 E logo após fiquei tão envergonhada. Comecei a chorar desesperada por causa da minha atitude, pois até então eu nunca tinha nem mesmo tocado uma pessoa morta. Daí, porém, saí pedindo perdão para todos os que lá se encontravam. E só não fui embora no mesmo instante, porque ainda estava escuro. Este dia, porém, era sábado, e ao sair do velório, vim para casa, e depois fui para a igreja adventista. E chegando lá, relatei o ocorrido para a irmã Vilene e seu esposo, Pedro Paulo. E por muito tempo fiquei bastante envergonhada por tudo o que me aconteceu. Mas tenho certeza que Deus, o Pai, ainda transformará toda a minha tristeza em alegria, e minha vergonha em honra, como também todos os meus momentos de fracasso em vitória.